Bom dia a todos. Meu nome é Samuel de Jesus César. Sou um aluno no bacharelado de Sistema de Informação na Universidade do Estado da Bahia e curso a disciplina de Rede Zoom. E hoje eu vou apresentar sobre IPv6, o futuro dos endereços de rede, compreendendo a evolução essencial da infraestrutura da internet. Primeiramente, é importante salientar que o IPv6, Internet Protocol Version 6, é uma versão nova do IPv4, que é a versão 4 desse mesmo modelo de protocolo. Interessante trazer um ponto é que o IP, ele é como uma identidade de cada máquina que nós temos. Tanto nossos smartphones, como nossas TVs, nossos roteadores, ou até mesmo dispositivos IoT, que é a internet das coisas, como lâmpadas que conseguem captar comandos de voz, ou campainhas eletrônicas, a própria Alexa, dentre outros aparelhos, que todos possuem a sua identidade. Dessa forma, o IPv6 nasceu para resolver um problema estrutural da internet, que seria o esgotamento desses espaços. O IPv4 introduzir mudanças de projeto, que seria o endereçamento de 128 bits, o cabeçalho simplificado, recursos de autoconfiguração e segurança embutida, algo que não foi tão pensado quando o IPv4 foi desenvolvido. A apresentação ela vai seguir justamente essa lógica. O que precisamos, o que é, como funciona, a sua questão de segurança, a transição e a sua adoção, principalmente como é o cenário atual, já que deixou de ser o futuro e já se tornou uma realidade. Mas, para poder entender o futuro, é necessário olhar para o passado. O protocolo IPv4, ele oferece ele, além de sustentar e oferecer para a internet durante décadas, 4,3 bilhões de endereços únicos. Cada endereço desses era formado por endereços de 32 bits. Ou seja, se fizermos o valor de 2 elevado a 32, assim como 2 elevado a 5 é 32, se fizermos 2 elevado a 32, que é a quantidade de bits que os endereços no protocolo de IPv4 possuía, chegamos ao valor de 4,3 bilhões de endereços únicos. Ou seja, imagine que seu celular, o seu computador e a sua Smart TV já contam como 3 endereços únicos. Imagine todos os dispositivos existentes ao redor do mundo, contando inclusive com lâmpadas que conseguem escutar comandos de voz ou conseguem mudar a luminescência via celular, via seu smartphone, ou até mesmo companhias que conseguem enviar dados a todo momento para uma central que pode ser tanto seu celular como sua empresa de segurança. Então, pensando na década de 80, era algo viável e era o que sustentava a internet como um todo. Mas nos tempos atuais já se tornou inviável. Isso é constatado pelo esgotamento oficial em 2011, como já dito, pelo surgimento dos bilhões de dispositivos com a internet das coisas, que é o IoT. O IoT, para quem não sabe, são dispositivos que permitem automatizar diversas mobílias presentes em nossas casas, como, por exemplo, uma lâmpada, o sistema os sistemas de incêndio, as lâmpadas das casas, as campanias, entre outros pontos. Outro ponto foi o crescimento exponencial da conectividade, principalmente com o surgimento do smartphone, que já teve uma expansão global. Praticamente hoje, no mundo, pelo menos 90%, 80 a 90% da população vive com aparelho celular. E o crescimento exponencial da conectividade, que principalmente com a expansão da venda dos smartphones, fez com que surgisse muito mais endereços únicos, né, de utilização. Mas você pensa, como é que nós conseguimos sobreviver até hoje? Parece engraçado, mas nós utilizamos meio que espécie de gambiarras, que um exemplo disso é a técnica chamada NAT, ou Network Address Translation, que traduzido é a tradução de endereços de rede. Ele permite com que vários dispositivos escondam-se atrás de um único IP público, ou seja, todos os dispositivos da sua casa
no fim das contas, só vão representar um único endereço de IP público. Mas isso traz algumas consequências, como dificuldade em aplicações de tempo real ou a complicações de segurança. O IPv6 ele vem para justamente resolver isso, pois ele é uma solução que traz uma escala de endereços de 128 bits por endereço. Se fizermos a mesma conta, assim como fizemos 2 elevado a 32, chegou ao valor de 4,3 bilhões de endereços únicos, nós vamos chegar à conclusão de que o IPv6 ele vai trazer 340 decilhões de endereços possíveis. Algo que vai eliminar de forma total a escassez que a infraestrutura IPv4 trazia. Um ponto interessante também é que o IPv6 ele possui facilmente a capacidade de agir como uma identidade, onde cada cidadão no globo terrestre ia possuir um endereço IPv6, um endereço único. Ele possui essa capacidade devido à sua escala. Então, o que é exatamente o IPv6? Ele é a versão mais recente do protocolo que identifica e localiza dispositivos de rede. Mas ele não foi realmente criado apenas para o número de endereços. Os principais objetivos do IPv6 foi expandir o endereçamento, como já dito, saindo de 32 bits para 128 bits. Ele agora vai utilizar a forma hexadecimal, que é normalmente a gente vê em sistemas a forma hexadecimal pela tabela ASCII, que representa as strings, né? E realmente ele vai apresentar vários valores de strings representando a tabela hexadecimal, diferentemente do IPv4, que era representado pela notação decimal. Outro ponto é que ele vem para simplificar as configurações. Ele torna a rede mais plug and play e otimiza o roteamento. O cabeçalho do IPv6 ele vai ser muito mais simples que do IPv4, facilitando o processamento pelos roteadores. Algumas vantagens chaves, que é a eliminação do NAT, como eu já disse, não vai ter mais essa necessidade de ter um IP público representando vários dispositivos em uma mesma localidade. Ele vai ter a autoconfiguração nativa, a melhor performance de roteamento e a segurança integrada por padrão. É um ponto importante, né? Porque quando o IPv4 foi criado, não tinha tanto essa noção de segurança e das técnicas de criptografia que já existem hoje. O IPv6 ele já foi criado pensando nisso também. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura do endereço IPv6. Os endereços IPv6 eles utilizam 128 bits, como já falado anteriormente. Eles são apresentados usando notação hexadecimal e oferecem um espaço de endereçamento vastamente superior ao IPv4. Esses 4 blocos que eu criei, primeiro é o tamanho de 128 bits, são 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais. A representação realmente hexadecimal, percebe, são 4 grupos, cada um contendo um valor de 4 dígitos hexadecimais. E eles possuem algumas regras de abreviação, principalmente a questão dos zeros à esquerda, onde sequências de zeros podem ser substituídas por dois pontos. Então, como que ficaria essa representação aqui? Que claramente é grande. Ficaria assim, com essa forma compactada, onde o conjunto de 8 zeros seria simplificado e o 8,5 pularia diretamente para o próximo algarismo, que é o 8A. No IPv6, a forma como enviamos dados também evolui. Temos 3 categorias principais de endereço. O Unicache, que identifica uma única interface de rede. O pacote é entregue exclusivamente ao destinatário específico. O exemplo disso é o Global Unicache, que é roteava na internet, e o Link Local, que é a comunicação no segmento local. Depois temos o Ncache, que é atribuído a múltiplas interfaces. O pacote é entregue ao nó mais próximo do grupo, otimizando performance e redundância. É ideal para balanceamento de carga usado em servidores DNS. O Ncache é um conceito poderoso, porque o mesmo endereço pode ser atribuído a diversos servidores. Um exemplo disso é quando você envia um pacote na sua rede local, por exemplo, ele pega esse pacote que depois de ser transmitido à sua operadora de rede a sua telecom, por exemplo,
ele vai entregar ao servidor mais próximo fisicamente. Isso em serviços como o DNS e o CDNS, um exemplo disso é o Netflix e o Google, ele é essencial, porque ele garante a velocidade e a redundância desses pacotes e desses serviços. Outra categoria é o multicast, que identifica um grupo de interface. Um único pacote é entregue simultaneamente a todos os membros do grupo. Ele substitui o broadcast do IPv4 e ele é eficiente para streaming. Ou seja, um único pacote ele é transmitido para todos os pontos desse grupo. Um detalhe interessante é que provavelmente notaram que eu não citei muito broadcast. O IPv6 ele abole o broadcast. Isso reduz drasticamente o ruído desnecessário da rede, porque não vai ter um único servidor enviando um pacote de dados para vários servidores ao mesmo tempo, que ao longo do tempo vai enchendo, evidentemente, servidores. Isso torna o multicast a ferramenta padrão para streaming e descoberta de vizinhos. E é o IPv6 que surge. Slake, Stateless Address Auto-Configuration, permite que dispositivos gerem automaticamente seus próprios endereços usando router advertisements, sem necessidade de servidor externo. Outro ponto é uma das dores do IPv4, que é a dependência de servidores DHCP para tudo. O IPv6 traz o conceito de autoconfiguração robusta, que é o Slack. O dispositivo se conecta, ouve um anúncio do roteador e gera seu próprio endereço automaticamente, sem precisar que nenhum outro dispositivo fique gerenciando o servidor central. É lógico, para ambientes corporativos que exigem controle total, ainda vai existir a possibilidade do DHCP v6, que oferece o controle centralizado, atribuindo endereços e parâmetros de configuração de forma gerenciada. Ele permite gerenciar endereços e outras configurações, como o servidor DNS, por exemplo, de uma forma centralizada. E sempre em qualquer interface PV6 está o endereço link local, começando do FE80 2.2. Ele serve para a comunicação no segmento local e é vital para que os protocolos de roteamento e descoberta funcionem antes mesmo do dispositivo ter um IP global. Esses endereços eles são gerados automaticamente, como informado aqui, para a comunicação no segmento local, sempre presente nessas interfaces. Um ponto importante, que é a segurança nativa do IPv6. Lembrando, trazendo o IPv4, ele não foi realmente projetado pensando em ter essas questões de segurança em tese, em foco. O IPv6 ele é diferente. Um exemplo disso é o IPsec integrado. O IPsec, que é o IP Security, ele recebe suporte nativo no IPv6. E ele é projetado principalmente para ter uma grande relevância em questões de criptografia e de autenticação de pacotes. E isso vai incluir cabeçalho específico, como o Authentication Header, que é o cabeçalho de autenticação, e o Encapsulation Security Payload, que vai garantir a criptografia e a confidencialidade desses pacotes. É algo que vem com suporte nativo, algo que no IPv4, quando ele foi criado, não foi realmente pensado nesses parâmetros. Lógico, isso não impede que seja necessário ter a implementação adequada e o monitoramento, porque de qualquer forma a rede ainda vai ficar, enquanto tiver contato de um ponto a outro e passar por um intermediário, vai continuar apresentando os mesmos riscos que o IPv4 possuía, mesmo que o IPv6 possua algumas questões de segurança com suporte nativo. Então, não vai deixar de ter a necessidade de dar gestão de chaves, do overhead de processamento, que são relevantes para isso. E outro detalhe são os benefícios, que é a comunicação segura, como já havia informado, a confidencialidade de dados, a integridade dos pacotes e a autenticação da origem, onde os pacotes vieram. As estratégias dessa transição de IPv4 para IPv6
envolve principalmente a questão de como não podemos desligar o IPv4 da noite para o dia, vamos precisar de mecanismos de coexistência e transição. E as três principais pontos que eu trouxe foi o Dual Stack, que é pilha dupla. Ele é um modelo ideal atualmente. O dispositivo ele roda IPv4 e IPv6 simultaneamente, ou seja, ele possui os dois tipos de endereçamento. Se o destino fala IPv6, ele usa IPv6. Se não, ele usa o IPv4, que é a via legado. Outro, outro mecanismo seria o tunelamento. Imagine que você tem ilhas de redes modernas de IPv6, mas entre elas existe um oceano de rede antiga IPv4. O tunelamento ele vai encapsular o pacote IPv6 dentro de um envelope IPv4 para atravessar essa rede antiga. Isso vai permitir a coexistência dos dois tipos de protocolo de rede. E o NAT 64 ou 464 XLAT, ele foi feito para redes modernas como 4G ou 5G, que são apenas IPv6. Exemplo, se um celular precisar acessar um site antigo em IPv4, esse mecanismo ele vai traduzir o endereço em tempo real. Então permite a tradução de dispositivos modernos que usam nativamente o IPv6 para poder ler arquivos advindos de formatos do IPv4. Do stack é ideal para início da migração, enquanto o NAT 64 funciona melhor em redes novas, sem a necessidade eventual de acesso ao IPv4. Esses são os três principais mecanismos de transição, sendo o Dual Stack o mais comumente visto na maioria dos dispositivos atualmente. A adoção global do IPv6. A adoção global do IPv6 ela vai crescer constantemente com alguns países e organizações liderando a infraestrutura global. Eu citei os principais aqui que são líderes globais, como a Índia, a Malásia e os Estados Unidos, que apresentam taxas de adoção acima de 50%, impulsionadas principalmente por políticas governamentais e iniciativas de operadoras. O setor empresarial, um exemplo é o Google, o Facebook e a Microsoft, e outras principais CDNs já operam com esse suporte completo, melhorando performance e a escalabilidade, e o impacto futuro, né, que é o 5G, ou melhor, o 6G, que já tem indícios, principalmente na China, o IoT e as Smart Cities, eles vão depender fundamentalmente do IPv6 para suportar esses bilhões de dispositivos conectados. Então, principalmente as questões de segurança, pois o IPv6 ele nativamente tem muito mais opções e uma escalabilidade muito maior com relação ao IPv4. Muito provavelmente o IPv4 vai demorar de ser totalmente desativado, pois é uma infraestrutura legado e, querendo ou não, funcional, não apresenta nenhum bug ou erro crasso para deixar de ser usada. Mas essa transição vai ser feita de pouco a pouco. Um exemplo disso é o, como já citado, do Stack, né? Que a maioria dos notebooks hoje possuem, para se comunicar tanto em rede de IPv4 como IPv6. E por último, que é a conclusão, o fundamento para o futuro digital, que o IPv6 ele é o fundamento inegociável para o futuro digital. Eu vou trazer a recapitulação dos pontos principais, que é resolver essa questão do espaço de endereçamento praticamente ilimitado. Ele autoconfigura-se de forma simplificada e com a segurança nativa. E ele também possui a coexistência, né, com o sistema antigo, que é o IPv4, através dos mecanismos de transição já aplicados. O imperativo da migração é que a transição para o IPv6 ela não é mais opcional e ela é fundamental para suportar esse crescimento exponencial que é presente na internet hoje. Isso que só vai aumentar, principalmente com o serviço de streaming e depois do período pós-pandemia, né, que o meio online ficou tão próximo do cidadão civil. As, as perspectivas futuras. Com a expansão do IoT, o 5G a computação, o IPv6 se consolida como uma base indispensável para a próxima geração de internet,
Essa próxima geração já pode-se dizer que é atual, com a robótica em foco e a inteligência artificial dominando, vai ser essencial, porque cada vez mais dispositivos criados tenham um endereço único e tenham um maior suporte e escalabilidade, tanto para a questão de segurança, como realmente para o desempenho, né, dos dispositivos e da comunicação da rede como um todo. Tudo isso para que o espaço da internet cada vez mais fique mais limpo e de uma forma orgânica. E finalizando, a migração, percebe-se que a migração não vai ser opcional, não é só questão de opção, é necessidade. Com o crescimento da conectividade, o IPv6 ele vai se consolidar como a base indispensável para essa geração e a próxima geração de internet. E quem não migrar, eventualmente vai ficar ultrapassado. Aqui estão as fontes utilizadas, com menção honrosa principalmente ao livro Redes de Computadores, Tannenbaum, e também alguns projetos de pesquisa, principalmente esse de Tony Hen, que é arquitetura e endereçamento de internet, onde ele apresenta essas principais definições do IPv6. E é isso. Obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa noite.